Agora, tia, nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito e eu acho que todos devem falar, analisar, passar dentro dos seus lares para os seus filhos a espiritualidade. É importante, né? É muito importante. E faz falta, né? Sim, é necessário, minha gente. Nós temos que ter fé. Tem que ter. Temos que estudar, saber sobre a espiritualidade. E hoje nós temos aqui conosco, aqui no estúdio, um colega que é jornalista, ele é produtor de publicidade, nosso querido amigo Ringo, é o Gregório Garcia, Olá. Conhecido como Ringo. Seja muito bem-vindo, querido. Poxa, que prazer, que honra estar com vocês aqui hoje no Entre Nós. Olha que né? vozona de radialista, Né? você viu? Pois é, Doutorzão, imagina né? só. Você viu que beleza? Me sentindo assim aconchegado, né? Não, Entre nós. Ah, né? lógico, seja muito bem-vindo. Cadê o Alex? Pois é, Ah, o o Alex, Alex tá- assunto à parte, eu não quero nem falar sobre isso, Vou Ringo. contar uns podres do Alex aqui. Ai, vamos aproveitar que ele não tá aqui, você me conta tudo. Porque eu já não tô sabendo desses poses, mas já quero saber. Ah, não, ele vai contar tudo pra gente. Ah, Se deve nesse ter. bloco não der tempo, ele conta no próximo, o que você acha? Os bastidores, né? Porque eu acho que tem Adoro. coisa que é melhor não falar, Não, mas né? eu quero gravar pra depois usar contra o Pra Alex. esfregar É só pra cara chantagem. dele, né? Só para chantagear. É, e Ringo, esse assunto, espiritualidade, que você está trazendo para nós aqui hoje, eu fiquei tão feliz quando eu recebi a notícia que você viria para falarmos sobre espiritualidade, que é de extrema importância dentro dos lares, dentro das famílias, e você, como um exímio estudioso, né, veio dividir conosco aí os seus conhecimentos, é isso? Poxa, eu não sou tudo isso não. Ah, é? Não, na realidade, assim, desde criança eu sempre fui apaixonado pela Bíblia Sagrada por influência dos meus pais. Correto. E aí, por conta disso, eu acabei levando o assunto bem a sério para querer realmente pesquisar. Afinal de contas, se é a palavra de Deus, poxa vida, nada no mundo merece ser mais estudado que isso, né? Já vem de uma dimensão superior, com ensinamentos superiores, e certamente esse livro, então, tem que ter algum significado, né? À medida que eu fui estudando a Bíblia e com bons professores, né, não só na fala, como no exemplo também, Sim. pessoas que realmente demonstraram isso, eu pude observar que era um livro a ser, a se ter uma atenção especial com ele. E à medida que isso foi acontecendo, né, a minha família é testemunha de Jeová, e eu estou falando isso porque cada um tem sua religião, mas grande parte daquilo que se chama ser cristão envolve, obviamente, as escrituras sagradas, né? Sim. Só que houve, se vocês me permitem falar Fique isso, à vontade. sem o tom de ser pejorativo, mas como jornalista, falando como jornalista, não como pregador, um pastor, Sim. não que isso seja demérito, né? Pelo Correto. contrário, a Bíblia está cheia deles, né? Sim. Na verdade, a Bíblia faz menção disso. Mas, infelizmente, daquilo que nós vemos, quais espectadores, quais jornalistas, quais transeuntes do cotidiano, infelizmente, daquilo que se tem mostrado é que a fé ela foi praticamente institucionalizada. Então, fez-se da fé uma instituição, fez-se de ser espiritual mais do que a Bíblia fala, no que diz respeito a propriamente ficar nos trâmites bíblicos. Ringo, me diz, você consegue dizer para mim a diferença entre a fé e o pensamento positivo? Não, eu tenho pensamento positivo, eu vou fazer aquilo acontecer. Ou eu tenho fé. Porque a grande diferença entre pensamento positivo e fé, né? Quando a pessoa ela é muito Né? negativa, você tem que pensar positivo, ter pensamentos Sim. bons. Agora a fé não, é você acreditar. Qual Engraçado que é? que, olha só para você ver a diferença, né, amor? A diferença e mesmo uma coisa dentro do texto. Muita gente fala assim, puxa, você quer fazer tal coisa? Pensamento positivo, vai dar certo. Eu tenho por hábito, tenha fé, vai dar certo. Existe uma diferença, sim, entre pensamento positivo e fé? É uma pergunta inteligente, porque muitas pessoas acabam por confundir isso. E nós, por exemplo, eu na qualidade de responder essa pergunta, nós, quando digo nós, eu digo as testemunhas de Jeová, que eu sou uma delas, nós temos compromisso para com a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada ela é completa, quando ela fala de ciências, quando ela fala de qualquer tema que envolva as necessidades do ser humano, ela é completa. Sim. Por exemplo, a Bíblia quando fala de fé, ela fala que Abraão, por exemplo, é chamado de pai dos que têm fé. Ele não é chamado de pai dos que têm pensamento positivo. Aí, né? tá vendo? Não é verdade? Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala que sem fé
é impossível agradar-lhe bem. Ou seja, é impossível uma pessoa agradar a Deus se não tiver certa medida de fé. Então, respondendo a Não pergunta fala que que é eu fiz... pensamento positivo, né? Fala que é fé. Mas então, respondendo a pergunta que eu fiz, os dois são um só? Não, Ou existem, são termos que se interrelacionam. Eles acabam se relacionando. Sim. Olha, o nível de intelectualidade dele. E até hoje, já dizia Og Mandino, nos livros dele constam, o maior e melhor vendedor do mundo. Pois todos até hoje compram a ideia que, de fato, a fé existe, ele existe. E olha, gente, eu só posso dizer uma coisa. Eu tenho tanta coisa para falar com esse homem. Quando esse assunto surge muita dúvida, muita coisa para perguntar. É uma coisa bonita que você está falando, porque Jesus ele não se dispôs a vender nada. Sim. Mas ele tinha que exercer o convencimento sobre as pessoas que ele falava. E convencimento então, é venda? Ele tinha que fazer o quê? Não, então, está certo. Sim. Ele tinha que vender, entre aspas, o seu raciocínio. Exato. O que eu quero dizer é que o ensino dele era tão forte que ele, ao vender o seu raciocínio, por assim dizer, ele mostrava que aquilo tinha um sentido tão poderoso que as pessoas não iam suportar ficar sem aplicá-lo. Sem aplicá-lo. É diferente da imposição de você ter que fazer isso, você e tem essa, que fazer aquilo, exato, e você essa precisa... aplicação nada mais é do que a fé. Então, aí é que entra a fé. Exatamente. Percebeu? Por quê? Porque vão existir outros princípios que vão estar relacionados a esse tema e nem todos você pôde conferir pessoalmente a própria existência de Cristo. Ringo, você tem noção, se juntar nós três, como vai ter tema? Né? Pode, adoro. Tem que voltar mais, né, para falar. Sim. Tem tanta pergunta, tanta dúvida. Tenho certeza que o pessoal de casa também tá cheio de... Gente, eu tô cheio de só para terminar... Mas a diretora tá assim, ó. Acabou, então acabou o tempo. Mas eu tenho fé que ele vai voltar de novo. Eu tenho fé que ele vai voltar. Volta. E o que eu disse, eu volto a repetir. Leiam o livro Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Jesus Cristo. Agora, viu? Antes de acabar, fala para ler a Bíblia também, pelo amor de Deus. Nossa. Aliás, eu trouxe uma de presente para você. Mentira! Se alguém me auxiliar ali naquela pasta preta, tem Nossa, eu pode aceito. abrir, Meu pode presente, abrir. meu presente. Pode abrir, tem um Lógico, livro cinza. Isso, por favor, que é esse de mesmo. extrema importância. Eu trouxe um presente. Aprendemos. Pode entrar aqui. Trouxe um presente para você aqui. Poxa, então, ela vai simbolizar. Eu vou ler para você. Faz assim, ó. Eu vou depois trazer, inclusive, para Carol. Para você também, para o Alex, tá? Que honra! Mas eu vou deixar, essa é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Ela, assim, que paixão! Olha, crítica, gente, meu presente! A alta crítica Nossa, literária muito mundial obrigada. tem elogiado muito a tradução do Novo Mundo. As bases textuais dela de tradução são fantásticas. Gratidão. Eu acho que você vai gostar muito, porque muito obrigada, é fácil de entender, muito sabe? Obrigada, amei uma linguagem presente. prática. Eu leio para você, Tá bom. meu amor. Que bom, Ringo, que bom. Promete que volta. Tabelas, ela é maravilhosa, Promete essa tradução que volta. da Bíblia. Com o maior prazer. Gente, nós temos muito bom. assunto e nós vamos falar Quem sou muito eu? mais. Vou estar com Obrigada, você querido, aqui. obrigada. Eu tô aqui com a boca cheia de perguntas. Eu também. Mas não dá acabou, tempo, Ti. né? Olha só. E por falar em não dar tempo, sabe o que eu acabei de ficar sabendo? Ai, não. O que é? Pois é, a gente não Se esperava envolve que o Alex, eu não é quero o próprio, saber. É o Ah, não. próprio. Eu tinha fé que ele ia mandar